E a galera que tá perguntando de goleiro, o Yuri até falou disso, daqui a pouco ele pode voltar aí e falar. Segundo o Yuri, a ideia ainda é o Patrick Siqueira. A ideia ainda é trazer o Patrick. Eu tô começando a achar que em dezembro o Danilo deve anunciar a aposentadoria e ser efetivado aí em algum cargo no clube e tal. Pô, Danilo é um cara que é bem comunicativo, é um cara que pode representar o Bahia em muitas situações. E quem sabe até, Bia, colar do lado de um Cadu em termos de montagem de elenco também, né? Sim, é cara que está identificado, né, com o clube, com a cidade, abraçou o Bahia para os últimos momentos da carreira dele, né, desde 2021 está por aqui. Acho que se ele colar no Cadu, se colar em Cadu, acho que dá para fazer um extracampo legal, mas nesse começo eu vejo mais dessa representatividade, né, talvez em eventos onde o Vitor Ferraz não puder colar, ele ir para representar, talvez em alguns sorteios, Copa do Brasil, sorteio de alguma outra competição, de Copa do Nordeste, sabe, né, nessa área aí de institucional, se não cola aí pro Danilo Fernandes. Pararam a perseguição de falar que Juba era atacante e não lateral, né? Bruzi, paramos porque é hoje um dos melhores laterais do Brasil, se não for o melhor. Pronto, aprendeu a jogar ali, porque pecava demais defendendo, pecava demais. E a gente falava disso, Juba tá aprendendo a defender e tal. Agora tem outro ponto, a insistência em Iago no ataque, né, em alguns momentos, era melhor dar uma chance de ver Juba por ali. Eu penso dessa forma. Porém, tem outra coisa também que eu falei, até lá no Bahia FC, viu, Bia? O Juba não teve base e é o maluco que mais jogou esse ano, se duvidar. Acho que com Cauli tem mais outro. Acho que o Juba tá no top 3 ou top 5 dos que mais jogaram na temporada. E eu ainda falei, não duvido dele aparecer, não. Viu? Aí ontem o Rogério não quis. Falei, não, deixa ele quieto aí, tá? Vou dar um descanso. Mas se chamasse, ele ia pra jogo também, viu? Que não cansa, não, a peste, no bom sentido. Agora, Marinho, uma coisa que me preocupou, ainda mais, né, com a lesão de Eric, é o jogo de domingo, velho. Será que vão 3 zagueiros? Será que o Rogério vai voltar a mudar o esquema? Será que vai, né, o Gilberto aí, tendo em vista o jogo contra o Internacional e o Arias, que ainda tá em fase de transição física? Enfim, tá me preocupando essa partida aí. Como é que o Rogério vai armar ali o lado direito defensivo do Bahia? Né, se vai o Gabriel Xavier... Da o defesa? Fred, né? Sim. Não, Contra quem? na lateral mesmo, contra o Grêmio. E Gilberto, pô? E contra o Inter? Gilberto? Gilberto voltando de lesão. Mas foi Gilberto 90 minutos no Bavi? É isso, mas não era para ele jogar 90 minutos. Era para o combinado. 60. Jogou muito bem, né? E jogou muito bem. Jogou bem. Não foi nem 90, né? Porque foi 7 de acréscimos no primeiro e 7 no segundo. Foi mais de 100 e Foram poucos 104 minutos. 104. 104 minutos de Gilberto. 104. Tem também um lado de descansou já, né? Também. Não jogou contra o Paysandu e tal. Eu acho que ele vai manter. Eu acho que vai manter Gilberto. Qualquer coisa ali durante o jogo. Joga um Acevedo lá pro lado, que contra o Flamengo também atuou por ali. E Uribia, quem no lugar de Jean Lucas, agora sem Eric? Rodrigo Nestor. Eita, Nestor, agora Everton, pergunta linda. Nestor, Everton e Paulinho juntos. Quem marca é o Divino Espírito Santo, né? Everton Ribeiro e Caio Alexandre como foram o velhinho. Pô, irmão, vai botar o velhinho de segundo volante, igual no Bavi? Mais pior, irmão. Mais pior. Grêmio não é vitória, não. Matou o português. Não é mais pior, né? Mais. Tá. Mas. Exato. E é ele que vai fazer. É ele que faz essa função do Jean Lucas. É o Rodrigo Nestor que faz essa função do Jean Lucas. Se na teoria é ele. Você pode ter o Acevedo para reforçar a marcação. Você pode ter o próprio Michel Araújo jogando por dentro aí que o Jailton falou. Mas, na teoria, seria, assim, o Nestor, o dono da vaga, o substituto do Jean Lucas. Aí é mexer. Aí eu não acho que o Ceni vá 100% com os titulares. Não acho que ele vá 100% com os reservas. Acho que vai ser uma boa mescla aí entre titulares e reservas. 3-0 Palmeiras, Flaco Lopes. Acho que será um misto. Será um misto aí de algumas peças, outras não, para conseguir esse resultado contra a equipe do Grêmio, que não vive um bom momento. Eu até tinha comentado achando que viria promoção de ingressos. Não virá promoção de ingressos. Fizeram lá um quilo de alimento, dá 25% de desconto em 2 setores lá.
Foi a grande promoção que eles fizeram. Então, assim, Grêmio eliminado pelo CSA, Grêmio na zona de rebaixamento, Grêmio não vivendo um bom momento, chateado com a equipe, perdeu um outro jogador por lesão, já tem alguns lesionados. Um Monsalve também, que é outro bom jogador, outro bom meia, também é outro que tá fora. Então, assim, é um bom momento para o Bahia conseguir o resultado, não carregar a fama que ele tem de levantar times em situações ruins, e assim a gente tem visto nos últimos anos. Acho que é uma boa opção de vencer, uma boa condição de vencer, mesmo tendo um jogo tão importante contra o Internacional na quarta-feira, e para você colocar algumas das peças titulares para jogar. Grêmio com 7 desfalques para domingo, né? 1 por suspensão, 6 por lesões. É um time que não vence. Tem uma vitória nos últimos 12 jogos, então já é um pontinho assim a ser explorado pelo Bahia. O mental não tá legal, a fase é das piores. É um time que está tendo cobrança, então muito provavelmente vai ter protesto dos torcedores que estiverem presentes na Arena do Grêmio, né? E é o Bahia usar disso ao seu favor, né? E fazer o melhor resultado possível. Também acho que não vá um time 100% titular, nem também um 100% reserva. Só estou na dúvida, e falei com o Marinho um pouco mais cedo sobre quem iria ali na lateral direita, né? Seria um esquema com 3 zagueiros, ou se o Gilberto iria atuar, e fiquei preocupada por causa do jogo contra o Internacional, já que o Gilberto está voltando de lesão. Mas acho que não é o mesmo Grêmio de anos atrás, isso é nítido, isso é claro e evidente para todo mundo que acompanha o futebol brasileiro. E é um Bahia que também não é um Bahia dos anos de anos atrás, né, que a gente já dava a derrota como certa, principalmente por questões de arbitragem lá no Sul. Então, Bahia que tem tudo para conseguir aí, né? Muito tempo que a gente não dizia isso, acho que eu nunca disse isso. Seu terceiro triunfo seguido contra o Grêmio, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui, ó. Só um detalhe também, né? O Rogério não vai ter viagem. Então, na minha opinião, acho que ele pode escolher o time principal nos 2 jogos por não ter esse desgaste da viagem. Acabou a viagem, vai pro hotel. Acabou o jogo, vai pro hotel. Vai treinar no outro dia à tarde, regenerativo e tal. Pra mim, ele vai usar o principal nos 2 jogos. E o segundo, ele tem a volta do Jean, né? E aí, conseguindo depois fazer o resultado, pode mudar alguma coisa. Outro detalhe, né? Essa situação do Grêmio ainda envolve também a cabeça do comandante, porque infelizmente tem uma tragédia, né? Na família do Mano Menezes. Acho que as filhas do genro dele não eram netas do Mano, mas um acidente de carro e tal. E acabou falecendo 2 crianças, uma de 16 anos e uma de 9, pô. Então, tipo, velho, a cabeça desse maluco deve estar 1000, pô. A família deve estar que só chora. E o cara ainda chega e tem que ir para um jogo para dar a resposta e tal. O momento não tá legal lá, não. Fica tenso nessa parada aí, velho. E quanto ao time, assim, eu acho que ele pode pensar assim, a gente deve ter a volta do Arias aos relacionados durante essa viagem. O Arias deve sim estar junto com a delegação, deve sim ser opção, pelo menos para a partida contra o Internacional. O Arias deve estar no banco de reservas, mas já não tem um Eric, que faz a lateral direita ali, que fez a lateral direita com a ausência do Arias e com a ausência do Gilberto. Então você perder, Deus me livre e guarde, o Gilberto nessa partida de domingo, acho que depende muito do Arias, porque você já não tem o Gilberto, ou você perdeu o Gilberto, você não tem o Eric, o Arias não voltar, aí eu acho que seria apostar demais nessa lateral direita. Então acho que depende muito do Arias, que deve retornar, já está em transição. A ideia é que esteja na viagem de Porto Alegre para reforçar a equipe contra o Inter. Assim como o Ademir. O Ademir deve estar também com o grupo, não deve estar à disposição ainda para o domingo, mas a ideia é que o Ademir esteja entre os relacionados na partida de quarta-feira contra a equipe do Internacional, pelo menos esse é o planejamento. O Eric não foi divulgado, mas dificilmente deve estar à disposição para esses 2 jogos. Acho que no mínimo uma lesão muscular que deve tirá-lo dessas 2 partidas. O Rezende, esse também eu tenho minhas dúvidas, eu acho que também pode acabar ficando de fora dessas 2 partidas, e claro, além do Canu também, que esse já é um desfalque por um bom tempo e vai ficar aí por um bom tempo. Mas esse deve ser o grupo. Acho que ele vai botar boa parte dos titulares, mas eu acho também que ele poupa alguém. Assim, ele não usou o Caio Alexandre, né? Não usou o Caio Alexandre, não usou o Eric Pulga, usou o Everton Ribeiro por 10, 15... Não usou o Juba. Não usou o Juba.
usou o Mingo 45 minutos, não usou o David Duarte, não usou o Gilberto. Então, assim, acho que algum desses aí devem ser titulares mesmo. E se preciso, tira durante o jogo. O Miguel botou aqui, ó. No caso, o Bahia vai treinar no CT do Inter contra o Grêmio, depois no CT do Grêmio contra o Inter. Não. O Bahia não vai treinar no jogo contra o Grêmio lá. O Bahia viaja na sexta, né? No sábado, né, Yuri? Treina aqui. Treina sábado aqui. Sábado 10 da manhã. Eu não treino aqui no sábado, né? Pronto. Não treina aqui no sábado, não. Bahia vai no sábado de manhã. Hoje foi folga, só treina amanhã, então. Só treina amanhã. Só treina amanhã. Sábado viaja, chega ali no início da tarde em Porto Alegre, faz apenas uma ativação, imagino eu que no hotel mesmo. Atividade no hotel, aqui está previsto na programação. Nada de treino lá em Porto Alegre antes do Grêmio, não. Sem treino, apenas uma ativação, vai para a partida domingo, 11 horas da manhã, contra o Grêmio, aí sim, deve se preparar no CT do Grêmio na segunda e na terça-feira para enfrentar a equipe do Internacional na quarta.